Muito boa tarde, meus queridos irmãos de Curicica, tudo bem? Aproveitem bastante esse final de semana abençoado pelo Senhor. Espero que Ele tenha guardado um tempinho para você estar com Ele. E é o que a gente tenta aproveitar todo sábado. O texto de hoje, a parábola de hoje, está lá em Lucas 18. Lucas 18, parábola que você já conhece. Aliás, a maioria você já conhece. Eu só espero acrescentar um ou outro ponto para a sua compreensão o tempo todo ser melhor e assim por aí vai. Lucas 18, do versículo 18, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 20. 18, do versículo 18 até o 20. Na tua Bíblia você vai ver a questão do jovem rico e o perigo das riquezas, os dois condensados num texto único, né? Para isso a gente pediu o apoio aí da Ana Paula, que tem nos ajudado. Obrigado, Ana. Pode ler o texto. Obrigado. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Bom, meus queridos, se a tua Bíblia está com a versão inicial, exatamente como a Ana leu, ok. Mas existem algumas versões que esse início, né, do texto, que fala do jovem rico, né, para deixar claro, ele fala de um príncipe, do homem de posição, de um governante. A ideia é que ele ocupava uma posição proeminente naquele lugar, né? E era jovem. Então, portanto, a depender da sua Bíblia, vai ficar uma ou outra palavra iniciada, né? Ou seja, um homem de posição, um governante, um príncipe, talvez outras. Essas é o que eu pude verificar que. Mas todas elas têm sentido, nenhum problema quanto a isso. É importante entender isso. Eu vou me referir, por alguns motivos, a governante, mas qualquer uma delas se encaixa. Então o texto vai falar isso, né? Logo no início, esse governante, o homem de posição, ele vai falar: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um tema que nós já tratamos em outra parábola, a preocupação com a vida eterna, né? Eu acho que no dia a dia, hoje em dia, a gente não se preocupa tanto com isso, ou se preocupa, né? A gente se preocupa em viver com relação ao Covid e tudo, né? Mas a vida eterna é uma coisa que acho que, pelo menos, não me ocorre que as pessoas se preocupem muito com isso. A vida é tão corrida, né? Todo dia, muitas vezes cansativa, mas a gente esquece que isso tudo que a gente está vivendo aqui é, é uma pequena fração
da eternidade. Então, se você fosse investir em tempo, o tempo, né, a ser investido é um tempo mais longo, não um tempo tão curto quanto esse aqui, ainda que seja importante. Mas a gente não se dá conta disso, esquece. A gente tem que lembrar, né, pessoas que são jovens há tanto tempo quanto eu, né? Tem jovens há menos tempo, né? Mas os jovens há mais tempo sabem que a vida era um pouco, parece que passava em câmera lenta há mais tempo, há tempos atrás. Imagine nessa época aqui. Então, quando a vida passa mais em câmera lenta, ou seja, uma coisa que acontece hoje, acontece 40 anos depois, ela é similar, passa mais 30 anos e ela é similar, pode ser enfadonha para a maioria das pessoas, mas faz com que as pessoas pensem de uma outra maneira. A cabeça das pessoas, o pensar é diferente. E hoje em dia nós temos ouvido muitas culturas que têm tentado voltar a um outro modelo de pensar, mais calmo, mais tranquilo, pensando a mais longo prazo, menos imediatista. E era assim que esse governante pensava, para entender dessa questão de por que mais de uma vez se discutem essas coisas e hoje em dia talvez nem tanto. Talvez a gente não se permita. A gente quer resolver pagar a conta amanhã e não percebe que tem muitas coisas muito mais profundas, muito mais importantes para a gente pensar. Lógico que a conta de amanhã você vai ser lembrado pela companhia elétrica de geradora de energia que você não pagou, ok, mas há coisas muito mais importantes, muito mais longo prazo que a gente precisa pensar e construir na nossa vida. E é isso que esse governante, que muito provavelmente já tinha condições e tudo, situações pelo texto, né, situações financeiras boas e tudo, está pensando. Olha, estou pensando a longo prazo. E olha, não se enganem, normalmente pessoas assim pensam diferente. Pessoas assim estão sempre muito na frente, pensando coisas muito mais amplas do que a maioria de nós. A cabeça é diferente. Depois a gente conversa num outro momento sobre isso. Tem estudos sobre isso. E esse homem não está fazendo nada diferente nisso. Ele está abordando Jesus e dizendo: bom mestre, para que farei para herdar a terra? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Bom, é óbvio, né? Mas só para validar para você o texto, que Jesus não quer ninguém puxando o saco dele para obter qualquer outra coisa. A conversa com ele é uma conversa franca. Se você tiver uma conversa franca com Jesus, direta, né? Oração, olho no olho na oração, né? Bem próxima, Jesus vai tratar com você da mesma forma. Ele não quer bajuladores perto dele. E aqui, quando esse mestre, esse homem, esse governante, ele tenta bajular Jesus, ele tenta para dois fatores, para tornar talvez na cabeça dele a conversa mais amena, talvez para receber um elogio em troca. Ora, grande governante, grande príncipe, ó jovem príncipe, e aquela conversa de, né? Mas Jesus não quer isso. Jesus quer, se você quer tratar de um assunto sério, né, um assunto importante para a sua vida, é importante que você trate de uma maneira objetiva e humilde. E isso é importante. A sua humildade de coração. Então, a reação de Jesus é uma reação incomodado que aquela conversa já começou ruim. Não comece uma conversa ruim com Jesus, nunca. Não tente fazer isso. Não suponha que Jesus, nas suas orações, ele está distante demais ou é alguém que possa ser modificado pelas suas palavras. Não vai dar certo. A gente confunde muito a pessoa de Jesus, até mesmo nas nossas orações. Não faça isso.
Abra o seu coração, se coloque de forma humilde. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você pensa, o que você pensa. Tá bom? E aí ele vai direto ao assunto, nem retribui a honraria, porque a conversa não estava começando bem. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Bom, se você vê aqui, né, até a sequência dos mandamentos, ele dá uma organizada de forma diferente, porque ele já está preparando o terreno para muita coisa que ele vai falar mais adiante, né? Então ele dá uma organizada, o adultério e a questão do matar, até uma relação com as pessoas, né, de casa, com a sua família, com as pessoas de casa, a relação com o outro, respeitar o outro, né? Não e respeitar o outro no sentido de não matá-lo, né? Não matarás, ou seja, respeita o outro, não mate, nem sequer retire algo dele, que é dele, não se envolva nisso, não dirá falso testemunho, só não criará situações em que esse ambiente do seu entorno sejam ambientes onde você promova o mal-estar. E no final ele honra teu pai e tua mãe, ou seja, com todas aquelas atitudes anteriores que eu disse até agora, e é um mandamento honrar o teu pai e tua mãe, mas essas atitudes o farão uma pessoa honrada, alguém que cumpre um mandamento muito importante, um mandamento importante naquela época e hoje, que muitas vezes a gente não se lembra: honrar o pai e a mãe. Veja que até aqui nada do que ele era como governante, como rico, a sua posição social o ajuda muito, porque os atos aqui nada tem a ver com isso, nada tem a ver com o que ele construiu de forma física, né? As suas posses e tudo. As questões aqui são outras. Esse é o ambiente. O ambiente de Jesus é outro ambiente. Nada do que você possa construir fisicamente. As construções são outras. É isso que Jesus já vai conversando aqui com ele. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Bom, tá óbvio, né? Jesus expôs toda uma estrutura do que seria necessário do ambiente dele, e ele validou como se, sim, tem cumprido, sim, tudo bem, se ele não matou ninguém, se ele honrou o pai e a mãe e tal, mas a questão que ele vai dizer aqui: uma coisa ainda te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois vem e me segue. O que Jesus está dizendo é que aonde você está entronizando a sua condição. Quem é dono de quem? Quem manda em quem? O que é primeiro na sua lista? Às vezes a gente esquece que as relações com Deus, a cabeça, a maneira de pensar, ela precisa ser reorganizada. Aqui Jesus coloca um desafio imenso para esse jovem. Por isso que ele diz lá: mas ouvindo ele estas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Por que era riquíssimo? Algumas condições impostas para Jesus, rompimentos, eles precisam ser muito claros para que a gente possa segui-lo. Aí você vai dizer: então todo mundo que tem uma condição financeira melhor, maior, com muita dificuldade,
com muito isso, com muito esforço, chegou lá, eu preciso abrir mão disso tudo para seguir Jesus. É isso que Jesus requer de mim. Jesus requeriu isso dele, porque isso nele era um grande problema, porque ele estava entronizado, e ele que foi buscar a Jesus. Ele que buscou alguma condição para entender o que era o reino dos céus. O reino dos céus não pode ser comprado, a gente já falou isso anteriormente. Mas aqui a resposta dura para ele é porque alguns rompimentos vão ser necessários àqueles que querem seguir a Jesus. Não, por exemplo, aos discípulos foi necessário um rompimento total. Tanto assim que Pedro mais à frente vai falar isso, a gente vai tocar nesse assunto. Um rompimento maior, porque foi necessário aqueles que queriam segui-lo muito mais próximo, como discípulos, romper com tudo, com família, com posses, com bens. Esse foi um requisito para esses. Mas para todos nós, um rompimento com aquelas coisas que nós colocamos como verdadeiros reis da nossa vida, donos da gente, donos do nosso pensamento, donos do nosso viver, nós precisamos romper. Não é possível seguir a Jesus aonde outros elementos, esses, estão entronizados dentro da gente, dando ordens. Né? Tem até uma música, né? Que fala uma dessas coisas sobre o dinheiro, né? Eu gosto de dinheiro, é bom que eu tenha, mas eu quero colocar ele na minha frente e dizer quem é dono de quem é que manda em quem. As posses não podem conduzir a nossa existência, não podem. Elas têm que servir para a liberdade, uma liberdade que me permita seguir o meu Senhor e nunca ser ele as posses ou qualquer situação. Aí é para além das posses, a posição, já que ele é um governante e ele fala para vender tudo e me seguir, ele estava dizendo para abrir mão, inclusive, da sua posição social, né? Príncipe, governante. É importante entender esses aspectos, que são aspectos que a gente não costuma conversar muito no nosso dia a dia. E depois, Jesus, vendo assim triste, disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É um texto super conhecido, é óbvio que está sendo dito aqui, que é tudo que eu falei. Para aproveitar o esclarecimento, essa palavra camelo aqui, ela é uma palavra que deu ensejo durante muitos séculos o entendimento da profundidade do que isso significa, né? Então essa palavra, no original, ela é confundida com a palavra corda, não é a mesma palavra, tem uma escrita semelhante. E algumas pessoas, durante séculos, entenderam que essa palavra era a dificuldade de um nó numa corda passar por uma agulha. Então não era possível. E deram esse entendimento. Outro entendimento, que até eu partilhava também, era por conta de uma porta nessa região, que ela tem um formato que, quando você olha assim, um formato de uma agulha, mas a porta é imensa. Ela tem 3 metros de altura pela largura, é justamente para o camelo passar, né? E eu partilhava desse entendimento que era isso. E havia uma porta menor, como essa porta grande, para que o camelo pudesse entrar na cidade, carregado, né? Então era uma porta muito grande, exigia mais de uma pessoa para abrir a porta. Para que as pessoas pudessem transitar, havia uma porta menor. Então era um portal menor dentro de uma porta maior, só para ver o trânsito de pessoas ali. E aquela porta menor era dita também como sendo a ideia de uma agulha, por conta do mesmo formato que lembrava a agulha. Isso também durante muito tempo
foi dito e pensado. Eu acredito que até hoje muita gente partilhe disso, de uma compreensão ou outra. Os estudiosos que eu pesquisei, eles entendem que essas duas possibilidades são alegações que elas não se confirmam na história, né? A primeira palavra do camelo concorda, em vários outros textos ela é escrita da mesma maneira, então não houve nenhuma confusão. Ou seja, quando um texto está escrito de uma maneira e você encontra um outro texto original escrito de uma outra e busca outro, ou houve um engano, enfim. E pode haver uma particularidade para isso, né? Não é uma questão de uma palavra idêntica com duas possibilidades. Exemplo, pena, né? Pena de galinha, e eu posso ter pena de você. Então é a mesma palavra com dois significados, duas possibilidades. Mas que eu já tratei aqui com vocês. Mas nesse caso não, a escrita é diferente e a maioria dos textos não corroboram. No fim, você não perde tanta coisa, porque o que ele está dizendo aqui é o resumo do que você já sabe. É impossível, né, um camelo passar pelo fundo de uma agulha. É impossível. Em qualquer situação que você pense, ou na corda, ou na porta da agulha, em qualquer situação, é impossível. Então esse impacto de impossibilidade que é o registro maior que você precisa ficar na tua mente. Porque ele vai explicar, e às vezes a gente se esquece, vê só esse texto e esquece da implicação teológica dele, né? E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, não é possível. Por que essa pergunta acontece? Porque sendo ele rico, sendo ele governante, sendo ele tendo posses, sendo ele tendo poder, sendo ele poder fazer o que quisesse na situação que ele estava, privilegiada, se essa pessoa não tem condição, quem pode ser? Nenhum de nós. E aí os ouvintes, né, que é no versículo 26, ficam horrorizados. Sobrou para mim. A conversa era com o governante, sobrou para mim, ninguém pode. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E isso é maravilhoso. É graça, é misericórdia, é acesso àquilo que você, independente do poder que você tenha, da condição que você tenha, de governo, de dinheiro, seja lá o que for, você não tem capacidade de adquirir. Porém, por misericórdia, o que é impossível se torna possível pela misericórdia de Deus na minha e sua vida. Você não precisa ter essa posição privilegiada. Por isso Jesus diz para ele: abre mão disso. Porque essa posição para ele, para essa pessoa, naquele caso, essa pessoa estava entronizando toda aquela condição. Tudo aquilo que ele tinha de serviço. A sua vida estava a serviço das suas posses, não o contrário. Ele não estava livre, não tinha liberdade para isso. E ele continua, Jesus. E disse Pedro, logo de imediato: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Pedro entendeu de imediato o que lhe disse. E Pedro se coloca aqui naquele grupo de pessoas que radicalizou. Foi necessário. Ele não foi Pedro que radicalizou. Foi necessário aquele grupo de apóstolos que seguiram Jesus romper com tudo, porque era uma caminhada difícil, curta, de pouco tempo, um projeto que precisava ser cumprido. E depois, com a ida de Jesus, com a morte e a assunção aos céus, o projeto precisava continuar, e esses homens precisavam continuar, e eles precisavam romper, e romper com estruturas do seu tempo. O cuidar do pai e mãe, que a gente já tratou aqui
como era precioso isso, como era importante, cuidar da família, quanto era importante. Nada disso era alguma coisa errada, mas a gente precisa compreender que a minha relação com Jesus ela está acima disso. Não significa que você vai romper com a sua família por conta de Jesus. Não é isso. É o quanto você está disposto e desconectado da relação do que vem primeiro na sua vida. O que vem primeiro é Jesus. Precisa ser. Sem que você necessariamente rompa com as outras coisas. Poxa, Epifânio, eu não estou entendendo. Eu vou acabar de ler o texto que ele está explicando aqui o final isso, com muita clareza. Só precisa entender isso. É necessário que você sempre coloque Jesus na frente, e de todas as coisas, sem exceção. E elas sejam de verdade a primeira coisa na sua vida. Para dentro de você, não para fora. Não o que você representa, mas para dentro de você. Isso é muito importante. E Pedro fala isso de imediato. E outra coisa, ele fala o seguinte, Pedro fala o seguinte, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ele já disse o seguinte, nós já fizemos isso no passado. Ou seja, hoje já tínhamos feito isso, já agimos assim. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então ele termina tudo dizendo que não há quem tendo feito aquilo, de deixar tudo isso, e receba aqui muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Ou seja, ele fecha na questão da vida eterna explicando tudo bem. Mas vamos pensar nessa primeira parte? Ora bolas, se eu deixei mulher, irmãos, pais e filhos e não recebo muito mais aqui, o que eu tenho que receber aqui? O que será que eu vou receber aqui? Vamos lembrar de Jó? É uma boa ilustração, talvez. Jó perde toda a família. E o texto bíblico vai dizer que tudo foi-lhe restaurado. Não significa que eu vou dizer para você que você deixou pai, mãe, irmão, filhos e você vai ter outros novos. Não é isso. O texto vai deixar muito claro que se a sua disposição em servir ao Senhor for primeira, se a sua disposição de entender que o deixar muitas vezes os filhos, a esposa, os pais, para servir ao Senhor, que isso é mais importante, e toda a sua casa compreender isso, essa sua casa vai ser abençoada com você. Ou seja, no fim, esse rompimento ele acontece em determinadas situações, como é o caso de Pedro, mas em muitas outras, vou dizer até na maioria, ele é um descolamento abençoador, onde a sua família vai ser recompensada junto com você, muitas vezes mais, por conta da sua abnegação em servir a Jesus. Ficou claro? A relação com Deus, ela é simples sob o ponto de vista de quem ama e segue a Jesus. Quando isso não acontece, a gente tem o sentimento desse jovem rico. Fica triste e chora, porque os rompimentos que muitas vezes, as abnegações que temos que fazer, são maiores do que ele é capaz de lidar. Jesus já explicou isso também, né? O que é possível, o que é impossível, impossível para os homens, possível para Deus. Então, as nossas impossibilidades, eles estão muitas vezes presas a coisas que algemas que nós mesmos criamos. E é isso que Jesus quer romper. Ele quer nos dar liberdade. Rompa essas algemas.
Não se prenda a isso, porque isso eu vou resolver. Isso que você está com dificuldade de resolver, eu vou resolver. A questão da sua posição social, a questão dos seus recursos, ou qualquer coisa que você use para entronizar. Qualquer coisa. Lembrando aqui, né, que no texto lá, os ouvintes logo, nossa, como eu vou herdar fazendo isso? Se ele não consegue, eu também não consigo, eu estou fora. Nós mesmo na nossa pequenez, não sendo governantes, não sendo ricos, muitas vezes temos sim coisas que estão à frente da nossa relação com Deus, que Deus precisa quebrar, romper, e quer que você faça isso para que você desfrute do fim. Porque em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais. No presente, muitas vezes mais. A totalidade das coisas que são importantes, você recebe no presente muitas vezes mais. Entenda, diferentemente do que muitas vezes a gente ouve, né, que a gente precisa fazer situação A, B ou C, que Jesus quer só uma coisa: segue a Ele com humildade de coração, como reconhecimento daquilo que você tem vivido. O que você tem entronizado? O que tem sido alguma coisa primeiro, né, diante de Deus? Eu quero lembrar para você que Jesus ia a casamentos, se relacionava, gostava de sentar à mesa, parava para conversar. Jesus fazia isso tudo. Essas coisas não são os elementos que nos afastam de Deus. Mas muitas vezes, quando você, qualquer coisa distorcida na sua relação do dia a dia, que te impede de ter um espaço, um ambiente maior para se relacionar com Deus, sim, essa precisa ser rompida. E é isso que Jesus quer de você. Pensa nisso, leva isso para a sua vida. Isso é a palavra direta de Jesus. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna, aquela que você nem pensa, aquela que você de repente esqueceu de pensar, a vida eterna. Nossa, que Deus te abençoe, cuide da sua casa, conversem vocês em particular, façam um exercício, converse você com a sua esposa, o que você acha que esteja atrapalhando essa relação para ela ficar melhor, a relação com Deus. O que um percebe? O que o outro percebe? Honestamente, né? Eu fui fazer isso com a minha esposa aqui, com a Fabiola, ela falou lavar prato. Eu comecei a lavar prato. Não, isso não vale, é brincadeira. Eu estou querendo que você pense de verdade. Na relação com os filhos, pensem sobre isso. O que poderia ser mais leve? O que poderia ser mais suave? Para que essa relação com o Senhor seja cada vez mais abençoadora na sua vida. Leva essa palavra, que Deus cuide de vocês, e estruturem cada vez vocês mais ao longo desses dias de pandemia. Beijo grande, um abraço, até o sábado que vem.